Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral, coordenadora de jornalismo do Audiolab, e hoje vou comandar a nossa Revista Audiolab especial. O programa vai contar como foi o seminário Mídia, Imaginário e Sonoridades, promovido pelo nosso laboratório. Durante 3 dias, o evento reuniu profissionais incríveis para falar sobre a cobertura de futebol, Jogos Olímpicos e Carnaval. Mas quem vai contar mais detalhes sobre esses encontros é o coordenador acadêmico do Audiolab, professor Felipe Mostaro, que está aqui comigo. Olá, Felipe, bom demais ter você aqui conosco na revista Audiolab. Olá, minha amiga Gisele, é bom demais sempre estar aqui com vocês e já mandando um abraço para todos os nossos queridos e queridas ouvintes do Revista Audiolab. Então conta pra gente como surgiu a ideia de fazer o seminário Áudio, Mídia e Sonoridades, que reuniu futebol, Olimpíadas, Carnaval e comunicação. Pois é, Gi, a ideia era juntar aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, né? A gente não é nem tripé mais, são várias coisas que o Audiolab tem e todas oriundas, né, do primeiro projeto que eu comecei aqui como professor, ainda em dezembro de 2022, que foi a cobertura da Copa do Mundo. E a partir da Copa do Mundo, vários alunos, né, vieram falar, mas vocês não vão fazer Olimpíadas? Vamos. Vocês não vão fazer Carnaval? Vamos. E aí a gente foi abrindo cada vez mais, né, esse leque de opções a partir da Copa do Mundo, que foi o que eu sempre trabalhei, né, minha carreira como jornalista esportivo. E o evento vem para a gente lançar todos esses projetos. Dentro disso tudo tem a continuidade das coberturas esportivas, né, do futebol, a preparação nossa para Paris 2024, que foi fundamental nós trazermos pessoas que têm uma experiência em cobertura em Jogos Olímpicos muito grande, como o Carlos Gil e o Diego Moraes, e a partir daí outro desdobramento foi o Carnaval. Se estamos cobrindo uma manifestação cultural tão importante como o futebol, como o esporte, por que não falar do Carnaval? A gente está aqui no Rio de Janeiro, do lado da Mangueira, pertinho da Sapucaí, e foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? O que nós estamos produzindo hoje sobre Carnaval está indo muito além daquilo que a gente imaginou. Hoje nós estamos produzindo uma memória sobre as pessoas que realmente fazem o Carnaval que a gente conhece, esse espetáculo na Sapucaí. E qual a sua avaliação do evento? Se você pudesse fazer uma avaliação assim, do evento no geral, como é que você avaliaria? O Audiolab, né, e os nossos maravilhosos bolsistas sempre me surpreendem em tudo que a gente se propôs a fazer até hoje. Na Copa do Mundo eu achei que eu ia ter uma equipe só, 38 alunos. Aí abrimos as inscrições para a Escola de Narradores 2023, mais de 100 pessoas se inscreveram. Carnaval, mais de 50 pessoas querendo participar. Jogos Olímpicos também. E o evento é meio que um exemplo de tudo isso, né? A gente, no início eu fiquei meio com medo de marcar o auditório, porque o auditório vazio, né? 50 pessoas é um auditório vazio, porque o auditório é muito grande. E a gente teve casa lotada todos os dias, uma interação muito grande com todos os participantes e muita coisa do que a gente fala diariamente com os alunos aqui foi repetida pelo pessoal que está acostumado a cobrir, né, pelos profissionais. Então, o primeiro dia, Renata Silveira, a primeira narradora da história da televisão brasileira a narrar um jogo em TV aberta de Copa do Mundo. Foi fundamental, porque nós temos aqui uma paridade de mulheres e homens na nossa cobertura. É para intensificar ainda mais o interesse das meninas. E o que a gente sempre fala, já chegaram, vão continuar chegando e o espaço é de vocês, meninas. Não arredem mais pé, porque é um caminho sem volta. Vocês vão fazer cada vez mais coisas. E só um parênteses, né, nós vamos cobrir a Copa do Mundo de Futebol Feminina com uma equipe só de mulheres. Isso é uma coisa absolutamente espetacular que só a UERJ consegue proporcionar para a gente. Além disso, veio o Rafael Najib, né, que dá todos os bastidores, né, nosso queridíssimo Vini, ele é o nosso Najib, que faz aqui, né, a coordenação de transmissão, para indicar para os alunos que nós temos outras atividades fora daquela que é diante das câmeras. E o Guilherme Oliveira, que é um produtor maravilhoso, né, do estilo que a gente gosta, que não existe matéria ruim. Não tem matéria ruim, né? Não existe matéria pronta, não existe pauta ruim, basta você fazer uma abordagem, né, diferenciada daquela pauta. Foi muito enriquecedor. No segundo dia, tivemos uma aula do Diego Moraes, né, sobre a questão do negro no próprio jornalismo.
Ele como ex-atleta, a gente conseguiu fazer vários questionamentos, né? O que ele como atleta achava um absurdo os jornalistas perguntarem. E o Carlos Gil, que é um fenômeno, né? Um cara que cobriu muita coisa, Jogos Olímpicos, Carnaval, Fórmula 1, é um cara com uma experiência maravilhosa. E ter essa troca com os alunos eu acho maravilhoso. Eles adoram, né? Quem vem, e os alunos também. E no Carnaval foi a nossa apoteose, né? Conseguimos trazer hoje, sem sombra de dúvidas, os maiores nomes da imprensa do Carnaval brasileiro e, obviamente, o Carnaval carioca, né? O Carnaval carioca é muito forte. O Milton Cunha, que dispensa apresentações, né? Ele é uma grande estrela hoje do Carnaval, tá pau a pau ali com outras grandes estrelas que ao longo do tempo fizeram seu nome, e jornalistas que trouxeram um olhar muito apurado do que é cobrir um Carnaval, né? O Léo Bruno fez uma palestra maravilhosa dizendo que a gente tem que voltar a ser criança, né? De questionar mais, perguntar mais e fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E colocou muita coisa para quem é do esporte achar que fazer transmissão de jogo é muito difícil. Escola de samba são 6 escolas por dia, 3.000 integrantes em cada uma. Imagina quantas histórias nós temos ali. É algo que fica meio que gritando para a gente, venham fazer uma cobertura disso. Porque o que tem de história de Brasil aqui, o que tem de narrativas prontas para serem contadas, e basta a gente, né, levantar da cadeira e ir para a rua, que é o papel do jornalista, a gente consegue cobrir muita coisa. O Aidano também, que é um cara simplesmente fantástico, né, vem há muito tempo lutando aí pelo Carnaval. As meninas, né, tanto a Rafa quanto a Amanda, posicionamentos muito incríveis e mostrando qual é o lugar também do povo preto, que é fazer essa cobertura lado a lado, né? O nosso Badauerge, nosso slogan é som preto, festa brasileira. É um som do povo preto, né, sequestrado pelos europeus para vir trabalhar forçado aqui no Brasil, que conseguiu superar todas as adversidades e ainda conseguir fazer essa manifestação cultural, conseguir conduzir isso através de uma ancestralidade que nos marca até hoje, né? É uma referência quando a gente fala de Brasil. Você acabou dando uma deixinha aí pra gente quando você falou do Badauerge, né? Então, assim, as temáticas de futebol, esporte olímpico e carnaval, elas não se encerram com a realização do seminário. Então, assim, conta um pouquinho pra gente sobre os podcasts, sobre esses assuntos, e também temos outros, né? Porque estamos falando sobre esses, mas, enfim, que estão sendo produzidos já pelo Audiolab. Pois é, além disso tudo que a gente falou do nosso seminário, foi o lançamento desses podcasts específicos, né? O primeiro deles é o Hércules, que a gente está falando sobre os Jogos Olímpicos. A ideia é o Hércules funcionar como uma preparação para os nossos alunos de apuração, de investigação das modalidades, de como cada uma foi formada, o histórico do Brasil, para a pessoa chegar preparada para uma transmissão, e a gente está aproveitando isso e fazendo podcast. O Radar Paralímpico, que é um projeto absolutamente fantástico, que é falar do esporte paralímpico, que muitas vezes é relegado, muitas vezes não tem o seu devido valor, ou quando tem um olhar, é um olhar de, ai, que coitadinho, e as pessoas que estão ali não são coitadinhas, capacitismo, né? Exatamente. E para fechar, né, um Badauerge, que é um dos grandes pilares hoje aqui do Audiolab, como que isso cresceu, como se tornou um podcast muito gostoso de ouvir, muito bom de fazer, porque a gente mexe com tudo que o jornalista deve gostar. História, né, manifestações culturais, transformações sociais. Música. E o nosso jornalismo, que é ir para a rua, ouvir histórias, né, coletar histórias fantásticas. A gente está com uma aceitação, né, com as pessoas que estão ouvindo, gostando demais do programa. E isso só é um combustível maior para nós, né? Para a gente chegar aqui, eu e Gia, a gente senta e olhar e fala, vamos fazer mais isso? Vamos, né? E aí a gente quem ficou curioso pode ir encontrar aonde as produções do Audiolab. Tem algumas formas, né? Lá nas plataformas de podcast, né? De tocadores específicos. Tem o Spotify, tem o Deezer, o Amazon Music. Digita lá o UERJ Audiolab. Pode digitar também os nomes, né, dos podcasts que a gente colocou. A nossa página no Instagram, que está bombando. E tem as páginas adicionais desses projetos também. E o nosso canal no YouTube, que é o que a gente coloca, né? A maioria da nossa produção, não só radiofônica, os nossos bastidores, nossas transmissões. É facinho de encontrar o Audiolab, o UERJ Audiolab, e continuar ligado aqui na revista Audiolab, que é outro grande marco, né, que nós criamos esse ano e que já está com um sucesso maravilhoso.
E a gente pode esperar novos eventos produzidos pelo Audiolab, como foi esse seminário aí de super sucesso? A gente não para, né, Gia? A gente termina um, já está pensando em outro. Agora, no iniciozinho de julho, a gente já vai ter um outro seminário em parceria com a Globoplay para falar de uma nova série, que é a Leandra Leal, né, a atriz de muito sucesso, está atuando como diretora também, falando de questões muito próximas aos nossos alunos, que é essa transição da adolescência, quando começa a entrar na faculdade, uma série de problemas psicológicos, né, que acontecem com a pessoa. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas Audiolab, sim, tem tudo a ver, né? A gente está aqui cumprindo nosso papel social também, levando narrativas, sejam elas quais for, para o maior número de pessoas possíveis. Já vai ter evento no segundo semestre falando sobre o PAN, vai ter evento falando sobre o Parapan, vai ter evento falando especificamente sobre o poder do som nas interações que nós temos. Então, fica muito ligado no Audiolab, que aqui, assim, ninguém fica parado. Aqui tem emoções diárias de todas as formas. Maravilha. Obrigada, Felipe. Muito bom conversar com você aqui na nossa revista. Obrigado, amiga. Grande beijo para todo mundo. E Audiolab é a UERJ em todo lugar. Quem não pôde estar presente nesse evento incrível vai saber tudo o que rolou a partir de agora. O primeiro dia do seminário Mídia, Imaginário e Sonoridades reuniu a primeira narradora de futebol na TV aberta, Renata Silveira, o produtor de reportagens, Guilherme Oliveira, e o editor de eventos, Rafael Najib, para discutir a cobertura do futebol. Quem conta sobre esse dia é o repórter Pedro Ernesto. No dia 29 de maio de 2023, o Audiolab UERJ recebeu a primeira palestra do seminário Mídia, Imaginário e Sonoridade. Com a mediação do professor da UERJ, Felipe Mostaro, o evento organizado pelo Laboratório de Áudio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro contou com um conjunto de mesas e debates sobre a influência da mídia sonora no futebol, Jogos Olímpicos e Carnaval. No primeiro dia, o esporte mais popular do Brasil foi o tema. A apresentação do evento foi realizada pela estagiária do Audiolab, Maria Clara Pitanga, que nos contou como foi a experiência como mestre de cerimônias. Foi um dia muito legal e é muito gratificante fazer parte de um evento tão importante da UERJ. Ser mestre de cerimônias e estar ao lado de grandes nomes é surreal e me trouxe muito aprendizado e bagagem profissional. O primeiro participante foi o produtor de conteúdo Guilherme Oliveira. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em cinema documentário e trabalha no Grupo Globo desde 2008. Atualmente, cuida da produção do programa Globo Esporte. Guilherme conta como conheceu o projeto e por que aceitou o convite do evento. Olha, o projeto Audiolab, o projeto da UERJ, assim, já estou encantado com o projeto, primeiro porque eu conheço o Felipe Mostaro, um grande amigo da época da Universidade Federal de Juiz de Fora, e só de saber que ele está também com esse projeto, idealizando tanta coisa assim, a gente já sabe que vai ser um projeto de excelência. O Mostaro, desde que eu conheço ele na faculdade, desde o primeiro e segundo período, é um cara que sempre teve essa veia acadêmica e uma visão de jornalista mesmo, de apaixonado por esporte, por histórias, pelo rádio, né, pelas narrativas. Quer dizer, isso tudo já para esse primeiro grande evento com certeza vai ser um sucesso, e sabendo que tem o Mostaro e essa equipe toda, eu acho que tende a ser algo que possa até crescer até nacionalmente, né? Não ficar só aqui no Rio, na UERJ. Ao longo do seminário, o produtor falou sobre a sua trajetória no maior grupo de comunicação do Brasil e também dos desafios da profissão no dia a dia. Ele se orgulha muito de participar de um programa tão simbólico na TV aberta. O Globo Esporte, eu estou no Grupo Globo há 15 anos, né? E há 4, quase 5 anos eu cuido do Globo Esporte, pensando nas pautas diárias, tanto pautas especiais, pautas factuais. Eu sou um cara que nasceu em 81, quer dizer, desde a época dos anos 80 eu lembro do Léo Batista, o próprio Galvão Bueno, apresentando o programa Globo Esporte. Para mim realmente é um programa histórico, traz essa questão emotiva, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande porque é uma grande marca do jornalismo esportivo, né? Não só da Globo, mas é um programa que todo mundo sabe que na hora do almoço vai começar o Globo Esporte. E a gente tem que se reinventar para ter qualidade, olhar outras questões também que envolvem o futebol, não só dentro de campo.
E essa responsabilidade que é do mundo também, as coisas mudam, a gente tem que também se antecipar e ter uma linguagem que sempre tem uma linguagem também leve, o Globo Esporte, né? Mas também de fazer o jornalismo, não só de contar a história. Mas para mim é um prazer muito grande estar defendendo as cores de um programa como o Globo Esporte. O diferencial do jornalismo é sempre buscar personagens que não possuíam voz antes para contar suas histórias. O produtor acredita que no esporte e em outros segmentos, o mais importante é encontrar boas histórias. Eu costumo falar, se num estádio de futebol tem 50 mil pessoas, entre torcedores, jogadores, você tem pelo menos 50 mil histórias para contar. A gente não precisa estar focando sempre só no cara que chuta a bola. Você tem um torcedor, um cara que foi pela primeira vez no Maracanã, né? Um trabalhador, a gente fez uma matéria recentemente no Maracanã, de todos os funcionários, no Dia do Trabalhador, que nunca assistiram um jogo no Maracanã. Eles trabalham no Maracanã. Ou seja, quer dizer, você tem que ter esse olhar diário, tem que ter essa atenção, quer dizer, encontrar história é treinar o olhar, né? Eu acho que se você sai daqui e vai para sua casa, se você perceber, ao seu redor você encontra 1, 2, 3 pautas para amanhã. Isso para qualquer assunto. E o esporte ele é muito rico, né? Também em cima disso. Quer dizer, eu acho que onde você passa tem alguém falando de futebol, tem um personagem. Eles são centenas, milhares de exemplos. Companheiro do Guilherme na faculdade, Rafael Najib foi o segundo convidado da palestra. Ele é editor especialista de eventos no Grupo Globo desde 2007. Nesse período, Najib já coordenou inúmeras transmissões dos maiores eventos do mundo esportivo, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e finais de Libertadores e Copas do Brasil. Já trabalhou com os principais narradores do país, como Galvão Bueno e Milton Leite. Najib destaca o início de carreira dele como um marco importante na sua formação. Eu comecei a coordenar evento em 2008, início de 2008. Aí o primeiro evento que eu fui coordenar, eu tinha acabado de ser contratado, eu fiquei 1 ano e pouco como estagiário. E aí eu fui coordenar um jogo do Campeonato Paulista, Guarani e um outro time, acho que era Botafogo de Ribeirão Preto. E aí era um jogo tranquilo, obviamente me colocaram num evento pequeno, porque eu estava começando. E aí o jogo começou e deu 5 minutos de jogo, acabou a luz do estádio. Então assim, eu já fiquei, falei, meu, o que eu faço agora? Porque você fica sem conteúdo para, sei lá, quanto tempo vai começar o jogo. E a gente ficou quase 50 minutos sem luz no estádio. Quem estava narrando esse jogo era o Jota Júnior. E era a primeira vez que eu trabalhava com o Jota Júnior, porque, enfim, eu não tinha... E o Jota foi na minha e a gente começou a rodar um monte de gol, um monte de campeonato e começamos a ilustrar a transmissão. E vou te dizer que isso foi muito bom para mim, porque se logo na primeira transmissão que eu fiz, eu tive um destaque, porque, enfim, ficaram aqueles 50 minutos de nada no campo, mas a gente foi contando outras histórias, foi mostrando outros jogos, enfim, foi brincando. Foi uma experiência muito boa e que me ensinou, acho que a coisa mais importante numa coordenação, que é você estar calmo, tranquilo, sereno, para poder avaliar todos os riscos, todas as crises, tudo que acontece numa transmissão. Então acho que foi uma boa escola aquele Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto lá em 2008. Parte essencial do trabalho de um coordenador de transmissão é a relação com a equipe que está à frente das câmeras, em especial com o narrador, a função mais ativa em um jogo. Najib fala desse convívio profissional que envolve muita comunicação. Isso é parte fundamental no processo de uma transmissão ao vivo. A boa relação, e não digo relação pessoal, a relação profissional do coordenador, editor com o narrador é fundamental para ter uma transmissão mais fluida, uma transmissão mais tranquila, para a narrativa acontecer da maneira correta. Ao final do evento, os convidados responderam perguntas e tiraram fotos com a plateia que lotou o auditório 93 da UERJ. Uma palestra informativa, interativa, reflexiva e divertida. O primeiro de muitos eventos do Audiolab acabava de começar com muito sucesso. Do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto para o Audiolab UERJ. Já para falar sobre os desafios e experiência de cobrir os Jogos Olímpicos, no segundo dia do evento estavam reunidos o professor e pesquisador Fausto Amaro e os jornalistas Carlos Gil e Diego Moraes. Quem traz os detalhes desse encontro é a repórter Júlia Uchoa. A cobertura jornalística dos Jogos Olímpicos foi o tema do segundo dia do evento Mídia, Imaginário e Sonoridades, organizado pelo Laboratório de Áudio da UERJ, no dia 30 de maio de 2023. Neste dia, recebemos diversos convidados, mesclando a experiência no jornalismo, a pesquisa e a academia na questão das Olimpíadas. O professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, Fausto Amaro, apresentou sua pesquisa e falou da importância de estudar os Jogos Olímpicos, e não só o futebol,
popularmente mais procurado. Bem, eu me formo aqui na UERJ, eu tenho uma carreira dentro da UERJ, né, em RP, eu acho que eu sou o único RP do evento, né, Relações Públicas. Eu sempre tive interesse por pesquisa, né, então eu tenho uma pequena experiência no mercado, mas rapidamente eu volto para a UERJ para fazer iniciação científica desde 2010, né, e desde então eu faço meio que um degrauzinho, né, eu subo uma escadinha, né, eu faço logo em seguida mestrado, logo depois doutorado, meio que sem parar, né, eu me doutoro muito novo, com 27, 28 anos. E desde o mestrado, a minha pesquisa é sobre os Jogos Olímpicos, né? Então, mestrado sobre os Jogos Olímpicos, doutorado sobre os Jogos Olímpicos, um período que eu fiquei como pesquisador visitante nos Estados Unidos, em Nova York, também pesquisando os Jogos Olímpicos lá. Então, toda a minha carreira se dá em pesquisas sobre mídia e esporte, mais especificamente sobre os Jogos Olímpicos. E aí, quando eu termino o doutorado, eu passo a trabalhar com divulgação científica, aqui na UERJ também, no LACOM e depois no LEME, mas a minha pesquisa está sempre permeando as questões do esporte. Além disso, ainda falamos com o professor sobre a incursão de novas modalidades nos Jogos Olímpicos. Fausto comentou a inclusão do breakdance na próxima edição, que acontece ano que vem em Paris, e os critérios utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional para aceitar um novo esporte. Eu acredito que seja uma demanda, né, dos próprios esportes, né? Você tem que ter uma série de pré-requisitos para um esporte se tornar olímpico, né? A prática em múltiplos países é uma delas, mas eu vejo como algo um pouco natural do qual se abrir, né, não só a esses esportes como o skate, o surf, o breakdance, eventualmente os esportes digitais também, né, os e-sports, é uma possibilidade. Mas se a gente for lembrar a história dos Jogos Olímpicos, não é totalmente novo, a gente já teve cabo de guerra dos Jogos Olímpicos. Então, você ter esses esportes que você mencionou, para mim não é nada muito fora do lugar, né? Contanto que você tenha uma prática global, países praticando, adeptos, federações, regras, é uma atitude do COI que era um pouco esperada, assim, o COI se abrindo ao mundo do esporte que também está mudando. Para trazer a experiência de quem vive nesse mundo, que é a cobertura dos Jogos Olímpicos, o evento contou com a presença do repórter da TV Globo, Diego Moraes. Ele, que além de repórter também é karateca, nos conta um pouco como é conciliar as duas carreiras e as dificuldades que um atleta olímpico vive. Não tive muita escolha para conciliar, foi uma ideia minha, uma sugestão minha, e eu queria realmente ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio como atleta, mais do que como repórter até, mas eu queria mostrar principalmente o quanto que é difícil essa caminhada, porque as pessoas, por mais que a gente faça jornalismo, não tem noção do quanto é a vida de um atleta olímpico. Você chegar para fazer uma reportagem com um atleta não te dá a dimensão de como é o dia a dia dele. Não te dá. Você vai ter parte daquela ideia, você não vai ter a ideia como um todo. E aí eu viver isso, o dia a dia do atleta, os deslocamentos, a alimentação, rotina, treino, derrota, entrevistar quem te ganhou, entrevistar depois que você ganha. Ter toda essa vivência fez com que eu também amadurecesse como repórter, mas eu queria mostrar para o público que não é fácil ser atleta olímpico. O Diego ainda deixa algumas dicas para o estudante de jornalismo seguir na carreira, seja na cobertura de grandes eventos ou no âmbito geral do dia a dia. Eu acho que a principal dica é você ser inquieto o tempo inteiro, porque você nunca sabe quando vai vir a oportunidade. E a sua inquietação vai fazer com que você tenha ideias o tempo inteiro. Às vezes a ideia vai demorar um pouquinho, mas ela vai vir, porque você está pensando toda hora em fazer algo fora da caixinha, fora do previsível. Foi assim que eu me tornei um pouco mais conhecido. Eu juntei a minha experiência como karateca, que era do meu passado, junto com o jornalismo, e hoje muitas pessoas me chamam de Diego San, por conta da série que eu protagonizei, que eu criei, eu idealizei. Então foi uma coisa que veio por conta da minha inquietude de tem que fazer uma coisa diferente, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, assim, eu acho que o principal para um jornalista não deixar de evoluir e de crescer e querer cada vez mais é a inquietação. Porque se você fica acomodado na sua zona de conforto, você em algum momento vai parar de crescer. E para falar de experiência, ninguém melhor que Carlos Gil, com 25 anos de carreira e mais de 20 na cobertura de grandes eventos. O jornalista da TV Globo cobre grandes eventos desde os Jogos Olímpicos de Sydney, realizado em 2000, e nos falou um pouco sobre a sua trajetória. A primeira vez que eu me formei em 97, na verdade, comecei a trabalhar em 98. E logo em 2000 eu tive a oportunidade de cobrir o meu primeiro grande evento fora do país. Fazia aqui reportagens aqui e ali, mas o primeiro grande evento mesmo, desse dos sonhos para qualquer um que trabalha com esporte, Jogos Olímpicos,
foram os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000. Depois, em Atenas, eu não fui. Aí fui a Pequim, fui a Londres, Rio, Tóquio. Tive a oportunidade também de cobrir uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno, né, que é uma realidade muito diferente e muito interessante também, muito enriquecedora. Então, assim, na minha carreira, e aí já se vão mais de 25 anos, os Jogos Olímpicos realmente fazem parte, assim, é algo que está muito presente, muito forte para mim. O repórter também conta o contexto histórico pelo qual cobriu cada evento. No caso das Olimpíadas de Tóquio, que deveria ser realizada em 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, foi realizada em 2021, Gil fala sobre as diferenças e dificuldades de cobrir um evento de grande porte. Foi completamente diferente. Acho que assim, é claro que todas as Olimpíadas acabam tendo uma característica diferente. Eu falei de Sydney 2000, ela foi pré-atentado de 11 de setembro. Então você imagina, por exemplo, hoje, se os Jogos Olímpicos são cercados de uma grande estrutura de segurança, naquela edição de 2000, a preocupação não era tão grande assim. Existia, mas não era tão grande como depois dos atentados com as Torres Gêmeas. Indo um pouco longe aí no tempo, dando esse salto enorme até 2018, quando eu fui para o Japão, ninguém contava que ia acontecer uma pandemia. Então foi uma edição completamente diferente das demais, sem público, com uma preocupação com segurança, mas aí essa segurança, não apenas a segurança que a gente se acostumou, né, de raio-x, de atentado terrorista, mas uma segurança que tem a ver com a saúde das pessoas também, todo mundo de máscara, fazendo exames todos os dias, medindo temperatura, enfim, foi uma edição muito diferente. Né, e acabou sendo uma edição muito especial do ponto de vista esportivo também, porque o Brasil teve os melhores resultados da história, melhores inclusive dos Jogos Rio 2016. Foram mais de 2 horas de trocas de experiências, ótimas histórias e muito aprendizado. Reportagem de Júlio Ochoa e Johnny Chavão para o Audiolab UERJ. E no terceiro e último dia do seminário, o carnavalesco e jornalista Milton Cunha, a geógrafa, passista da Mangueira e atual presidente da Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, e os jornalistas Aidano André Mota, Amanda Ribeiro e Leonardo Bruno se reuniram para debater a cobertura do carnaval. O repórter Carlos Henrique estava lá e conta para a gente como foi esse encontro. O terceiro e último dia do evento Mídia, Imaginário e Sonoridade, promovido pelo Laboratório de Áudio da UERJ, reuniu um time de bambas para discutir a cobertura do carnaval. Com mediação do professor de Comunicação Social da UERJ, Rafael Cazé, os convidados Milton Cunha, Leonardo Bruno, Amanda Ribeiro, Aidano Mota e Rafaela Bastos conversaram por mais de 2 horas sobre os desafios de cobrir essa festa maravilhosa. O jornalista, escritor, roteirista, pesquisador do Observatório de Carnaval e jurado do Prêmio Estandarte de Ouro, Leonardo Bruno, destacou a importância de passar adiante os conhecimentos sobre o Carnaval para os estudantes. Carlos, muito legal estar aqui com vocês, o prazer estar com a turma da UERJ. Primeiro que assim, eu acho que o jornalismo, né, as pessoas que estão nessa formação, né, querendo chegar lá, eu me lembro de quando eu estava nessa posição e como eu gostava de ouvir as pessoas que estavam no mercado. Então, assim, eu acho que é nada mais natural que quando a gente esteja, né, já com alguns anos de carreira, que a gente procure também passar um pouco para quem está chegando. Eu acho que é um ciclo que tem que se renovar o tempo inteiro, né? Quem está chegando está sendo puxado por quem já está lá na frente. E especialmente para falar de carnaval, que é a minha paixão, falar sobre cobertura de carnaval, que é algo que eu faço desde o começo da minha carreira e que eu sempre quis fazer. Então vai ser um prazer estar aqui falando com vocês. O carnaval é mais que uma festa que reúne música, dança e alegria. Leonardo ressalta que, para cobrir o carnaval, além de gostar muito da festividade, o jornalista precisa se aproximar desse universo e se preparar para fazer esse tipo de trabalho. É muito legal quando você está cobrindo uma coisa que você gosta, que você ama. Então a gente percebe no dia a dia que as pessoas que gostam daquilo que estão fazendo, elas de alguma forma conseguem enxergar coisas diferentes, conseguem trazer novos olhares sobre algo, sobre uma festa que já é relativamente conhecida da população, né? Então, assim, começar, mesmo que você não tenha aquilo de berço, né? Mesmo que você não tenha nascido no berço do samba, uma família de sambistas e tal, mas se você quer cobrir aquilo, o importante é ir se aproximando desse universo. Tá próximo das pessoas que estão fazendo, tá nos eventos, conhecer os bastidores daquilo antes de efetivamente começar a cobrir. Outra grande convidada do encontro foi Rafaela Bastos,
que é a atual presidente do Instituto Fundação João Goulart, geógrafa, espacista e musa da Mangueira. Rafaela define experiência como um dos principais requisitos para quem quer trabalhar na cobertura dessa grande celebração. Experiência, não no sentido do tempo, mas da vivência, né? É fundamental. Então, frequentar barracões, pessoas buscarem ouvir os mais velhos, buscar observar. Então, olhar para todo o processo de desenvolvimento do carnaval. Então, quem são os principais trabalhadores do carnaval? Aderecistas, carnavalescos, quem são esses profissionais? Quem são esses trabalhadores? Quais são os espaços do carnaval? Quadras de escola de samba, locais de ensaios de rua, locais que as pessoas frequentam, roupas, adereços, o que essas pessoas gostam de vestir, né? Uma coisa meio o que comem, o que bebem, o que falam, uma coisa assim, pra gente poder começar a entender, porque o carnaval, ele tem um conceito que é muito, acho que é da sociologia, que fala sobre as sociabilidades. Então, ele é bem calcado, ele é bem baseado nas sociabilidades. Então, eu até falo que eu sou criada nas sociabilidades do samba. Quando o profissional capta isso, ele começa a conseguir a entender, a refletir dentro das experiências carnavalescas e a entender os saberes. E aí a gente começa a se relacionar com a oralidade, que é como é passado o saber da festa, um pouco, né, assim, dentro das escolas de samba. E isso combinando com as universidades, com aquele saber mais do carnavalesco, enfim. Isso você não precisa se aprofundar. Rafaela conta também que todos que irão trabalhar na cobertura da festa recebem um caderno abre-alas e que o jornalista precisa estudar aquele material para fazer um bom trabalho. Se você quer fazer a cobertura do carnaval, tem um processo também, tem a parte que é técnica. Então, eles vão entregar para você um caderno abre-alas, que tem todas as informações do desfile, e é estudar, se debruçar sobre aquilo, e você vai ter um perfil técnico. Mas se você quiser envolver mesmo o telespectador, precisa combinar essa técnica e essa experiência que eu falei anteriormente. O jornalista Aidano Mota também estava presente no último dia de debate do evento Mídia, Imaginário e Sonoridades. Pesquisador do carnaval, o jornalista comentou que aceitou fazer parte da mesa com o objetivo de dividir o saber. Eu entendo que todo mundo que sabe alguma coisa, todo mundo que tem conhecimento sobre alguma coisa, precisa dividir esse saber. Especialmente quem é filho da elite como eu. Então, assim, eu que me eduquei numa situação de completo privilégio, eu acredito que eu tenho obrigação, tipo no jornalista da rua, de votar, pagar imposto, dividir o saber. Então toda vez que uma universidade me chama, um colégio me chama, um estudante me chama, eu vou lá, eu tento atender. Aidano ressalta que a principal característica que um jornalista precisa ter para trabalhar com o carnaval é gostar muito do que faz. A característica que o estudante de comunicação precisa ter para exercer o jornalismo. Gostar muito, gostar mais que tudo na vida, ser patologicamente apaixonado por isso. Que só a paixão, só o interesse do tamanho da própria existência explica alguém querer ser jornalista. Eu decidi ser jornalista no primeiro ano do hoje ensino médio, no meu tempo chamava segundo grau, e não mudei de ideia até hoje. 30 e, 40 anos depois, sei lá quantos anos depois. Completando esse time incrível, tivemos também a presença da ilustre Amanda Ribeiro. Jornalista apaixonada por carnaval, Amanda define o olhar curioso e a força de vontade como as principais características que um estudante de comunicação precisa ter para trabalhar com o carnaval. Eu lembro muito que na minha primeira transmissão, a gente começou a sair da redação para iniciar toda a madrugada que iria acontecer às 6 da tarde, porque tem todo um preparo. E isso vai até às 7 da manhã do dia seguinte. Lembrando que são 4 dias de cobertura, porque tem grupo de acesso e o grupo especial. Então dormir, acordar e já sair para trabalhar de novo. Então muita força de vontade. E além disso tudo, dedicação extrema. Porque para cobrir carnaval, quando você está no ao vivo, você tem que ter bagagem. Você tem que entender tudo o que está acontecendo ali. Tem que ter então um pré-estudo. Não adianta chegar lá na hora e pegar a revistinha com que
tá escrito, para você narrar você não vai conseguir, porque é tudo muito rápido. Tem que estar na cachola, como dizem os vovós por aí. Então é aprender, se dedicar. O jornalista ele tem que estar sempre se atualizando e tentando melhorar para que ele cumpra o seu papel principal, que é transmitir a notícia e, claro, com muita responsabilidade. Com todas essas contribuições incríveis, nós finalizamos nosso evento com chave de ouro. Recebemos com orgulho diversos profissionais para contribuir com nossas conversas sobre coberturas jornalísticas. Caso você tenha perdido o evento, só procurar no YouTube, o UERJ Audiolab, entrar no canal e ir até a aba Ao Vivo. As transmissões do dia 2 e 3 estarão disponíveis para você conferir tudo o que rolou. Do Rio de Janeiro, Carlos Henrique para o Audiolab UERJ. A revista Audiolab Especial está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok. É só buscar o UERJ Audiolab. E quer mandar uma sugestão de matéria, tirar dúvidas, deixar sua crítica? Manda um e-mail para a gente pelo uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.